Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori. A arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Sou Reinaldo Passadori, presidente da Passadori Comunicação e especialista em comunicação. Hoje quero falar um pouquinho com você sobre storytelling, o poder das histórias. Um nome bonito, storytelling, porque ele sintetiza toda a estrutura de pensamento como se fosse abrirmos a cabeça das pessoas e lá dentro introduzirmos um quadro pintado de forma multicolorida. Esse é o poder das histórias, dos exemplos, das metáforas, das maneiras pelas quais nós criamos essas imagens e que nos impregnam de uma maneira muito poderosa. Storytelling tem a ver com toda a evolução humana, quando os nossos antepassados sentavam em torno das fogueiras, contando seus feitos, das suas caças, das situações de riscos. E assim, a contação de histórias, ela contribuiu e foi talvez um dos elementos fundamentais para a evolução da nossa história, da humanidade de maneira geral. Por isso que nós sabemos hoje informações que vêm desde lá dos nossos antepassados, dos egípcios, das antigas civilizações, depois todas as linhas filosóficas e religiões que foram conduzidas por meio dos séculos, com as suas histórias, com seus exemplos de cristianismo, budismo, islamismo, maometismo e todas as filosofias básicas, então, que foram construindo, edificando toda a estrutura das invenções, de todos os progressos que nós tivemos ao longo da história, que nós vemos a história da humanidade. Fantástica! De maneira mais prática e objetiva no nosso dia a dia, storytelling é um dos recursos poderosos na educação, quando então ensinamos as crianças, ou quando fomos ensinados no processo de alfabetização. Quando então nós aprendemos lá a fazer uma analogia com A de abelha, B de barriga, lá num processo mesmo das nossas antigas cartilhas. E depois C de cachorro e assim Z de zabumba. Você veja quantas lembranças há nessa simples rememorização de um processo que vem de lá de trás, a partir do poder de contação de histórias e fazer analogias, porque é isso que faz a história. Por analogias nós aprendemos e também facilitando assim as nossas relações em situações, por exemplo, de vendas. Um bom vendedor, na verdade, ele fala sobre os feitos, os benefícios gerados pelo produto, ou até com depoimentos de pessoas que se beneficiaram comprando aquele tipo de produto, que não deixa de ser uma história, não deixa de ser um exemplo. Negociações muito bem feitas são aquelas que são pautadas por exemplos, por situações de positivas em relação à pessoa ter aquele benefício daquele produto, e se ajusta depois o preço, etc. Mas a pessoa comprou quando ela ficou interessada em ter aquele produto, porque a negociação foi provida de metáforas, de histórias, mostrando a importância daquele assunto, daquele produto. E as histórias também nos mexem com as emoções, nos fazem chorar, rir, ficarmos nervosos, ansiosos. Veja quão poderosa é a história, gerando encantamento na nossa vida. Os elementos básicos do storytelling, de forma moderna, elas têm assim várias etapas. Por exemplo, começa com o objetivo. Todo o filme, todas as novelas, elas têm um objetivo, que é entreter as pessoas, mas tem lá o protagonista, tem um contexto, tem os obstáculos que vão ser superados pelo protagonista e as pessoas no entorno, que são os assim, coadjuvantes no processo do filme ou da história. Tem os obstáculos a serem superados. Depois tem lá uma oferta, tem uma possibilidade, uma saída, tem o dilema no qual ele vai ter que tomar decisão, e a decisão é que vai conduzir a história para o final, que vai certamente ter o seu reflexo mexendo com a nossa vida, com a nossa estrutura. E assim, se nós observarmos, quantas histórias nós contamos, quantas histórias nós ouvimos, quantos livros nós já lemos. Em cada filme, cada livro, cada história, ela tem, enfim, um poder de mexer com as nossas emoções, de fazer com que sejamos cada vez mais pessoas melhores. Por isso a proposta é a seguinte: perceba o quão é importante você também se aprimorar na contação de histórias e influenciar cada vez mais pessoas. E esse é um dos recursos fundamentais para quem deseja aprimorar a sua habilidade de se comunicar cada vez melhor. Porque as histórias, elas envolvem, elas cativam, elas fazem com que as pessoas tomem decisões. E quanto mais poderosas, mais impactantes forem as suas histórias,
maior tende a ser o resultado do seu impacto na vida das outras pessoas, quer seja em educação, quer seja em relacionamento, quer seja, enfim, e você conseguir conquistar aquilo que você deseja. Posso até dizer que as histórias elas nos ajudam a sermos pessoas mais realizadas e mais felizes, e também fazermos as pessoas no nosso entorno mais felizes. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.